Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui novamente para comentarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jorge Riva, e é sempre uma honra estar aqui com você para falarmos da Palavra de Deus. Hoje é a lição 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. E nós vamos falar sobre o Vale dos Ossos Secos. De quem são os ossos do Vale dos Ossos Secos? O que Ezequiel queria dizer com essa profecia? Onde ele queria chegar? Qual era o objetivo dele? E como se explica todas as etapas de como foi formado o grande exército através dos ossos secos? Esses e outros assuntos discutiremos nesta lição. Paz do Senhor. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Lição 10. Texto áureo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. São Romanos falando sobre a restauração completa de Israel. E aí vem aqui a verdade prática dizendo: a chamada divina restauração tem a ver com o estabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Então, o Vale dos Ossos Secos não está ligado, ou melhor, está ligado ao povo de Israel. Mas o princípio de restauração, de mudança, é o mesmo para com todas as pessoas que se arrependem. Deus quer restaurar, tornar aquelas pessoas atuantes, vivas, de como estavam antes. E quando a gente para pensar em Israel, a gente tem que lembrar que Deus tem uma aliança com este povo. E Ele não vai deixar Israel até que tudo se cumpra. Porque é uma promessa da parte de Deus a restauração do povo de Israel. Primeiro vai virar a restauração nacional, o que já aconteceu, vamos comentar hoje. E depois virá a restauração espiritual, que está para acontecer. Quando isso vai acontecer? Quando Israel reconhecer o Senhor Jesus como o Messias. Então essa promessa, ela ainda não aconteceu. Nós sabemos que ela vai acontecer logo após o arrebatamento, 7 anos depois, quando o Senhor Jesus descer com a igreja, Israel vai reconhecer Jesus. E aí ele vai poder fazer uma nova aliança envolvendo Israel e o mundo. Mas vamos entender aqui, a nossa leitura bíblica se encontra em Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao verso 14. E a visão é assim, olha: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, só para explicar, Ezequiel, que está lá junto ao rio Quebar, junto com o povo, cativo em Babilônia, ele tem essa visão.
e ele vai, é levado em espírito, não é incorpóreo, não, em espírito, ele vai até o local onde tem um vale de ossos secos. Então isso é importante a gente lembrar. E diz que, e fez-me andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Essa expressão sequíssimo quer dizer, não havia a menor esperança de que aqueles ossos poderiam voltar a viver. E aí Deus vai falando com Ezequiel, e ele começa assim: e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E aí Deus vai trabalhando na vida de Ezequiel para fazer isso. E o texto bíblico vai mostrando para nós claramente o quê? Que ele faz, ele profetiza e ali começa a haver uma sequência. Primeiro cada osso juntou com os seus ossos, vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele por cima, veio o espírito e viver e ficar em pé um grande exército. Tudo isso tem a ver com a nação de Israel que vai ser restaurada. Quem? O remanescente do povo de Israel. E o texto vai terminar exatamente mostrando que Deus está fazendo uma promessa de restauração do povo de Israel. Restauração esta que, como princípio, vale para mim e para você, que Deus também quer restaurar a sua vida. Eu não sei como está a sua vida, mas se ela estiver, seja lá qual for a situação, existe um Deus que está disposto a restaurar a sua vida. E a lição de hoje vem mostrando que é o mesmo Deus que restaurou a vida, que promete restaurar a vida do povo de Israel, é o mesmo Deus que quer restaurar a minha e a sua vida. Muito bem. Diante disso, nós temos aqui um outro ponto importante. O que nós precisamos saber? Em primeiro lugar, quando nós falamos sobre o livro de Ezequiel, nós temos que entender que o livro de Ezequiel ele é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 24, trata do período anterior ao juízo. Então nós estudamos aí as lições, né, de 1, 2, 3, 4, 5, várias lições, né, que fala desse momento. Até acho que as 7 nós estudamos sobre esse assunto. Do capítulo 25 ao capítulo 32 fala do juízo, né, vindo sobre os vizinhos de Israel. Edom, Moabe, Egito, enfim, são várias nações ali que estavam vizinhas. E sobre a casa de Judá. O comentarista não trata desses capítulos, do 25 ao 32. E aí nós temos a terceira parte, eu disse que era dividida em 3 partes. A terceira parte vai do capítulo 33 ao capítulo 48, que são a quantidade de capítulos que tem o livro de Ezequiel. Então aí ele vai tratar da queda da casa de Judá, restauração do povo e da nação de Israel em um futuro próximo e a instalação do reino milenial. Então nós temos aqui claramente para nós que nós estamos falando exatamente da nação de Israel. Dentro da nossa introdução, o comentarista vai falar sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Então, o vale o vale dos ossos secos, a passagem bíblica contida em Ezequiel
capítulo 37, do 1 ao 14, vai tratar disso, vai descrever isso, tá? Numa linguagem metafórica, né? Ele vai falar sobre que Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida internacionalmente, tá? A restauração nacional, ela já ocorreu e nós vamos entrar em detalhe aqui falando sobre essa restauração. Primeiro tópico nosso fala sobre o significado dos ossos do vale de ossos secos. Então, os ossos secos, né? O profeta diz claramente aí, Deus levou Ezequiel em espírito a um vale de ossos secos, ok? Então, Deus entregou esse oráculo, essa mensagem a Ezequiel e o levou até lá, por essa visão, ok? Então, ele foi conduzido aí em visão, no meio desse vale, cheio de ossos sequíssimo, ok? O que Deus estava dizendo? Ezequiel, eu vou restaurar esta nação. Eu vou restaurar esse povo, ok? Depois de muitos e muitos séculos, espalhado por todo o mundo, eu vou restaurar. Qual é o significado? O que a gente precisa entender de significado? Olha que interessante, quando a gente para meditar em significado, a gente tem que lembrar que o vale de ossos secos representa o mundo. Os ossos secos é o povo de Israel e a sepultura é os locais por onde eles foram espalhados. Por que eles foram espalhados? Nós vamos entender como foi as diásporas que aconteceu desde o século 7 a.C., né? Quando eles começam a ser Jerusalém invadida, destruída, e eles começam então a ser levados para a Babilônia, e aí a gente vê que eles começam a ser espalhados, tá? Então quando a gente olha lá o verso 11 a 14, Deus vai explicar o significado da visão. E aí a gente for lá no verso 11 a 14, vai dizer assim, olha o texto, né? Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os ossos secos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Para o povo de Israel não havia mais esperança. Para eles, tudo estava acabado. Não havia mais como resolver. Não é muitas vezes a situação que algumas pessoas se encontram, para elas parece que não existe mais solução, mas existe um Deus que se preocupa com as pessoas quando elas estão vivendo nessa situação. E esse Deus é que dá a última palavra. Portanto, profetize e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Sepulturas são os locais por onde o povo for espalhado por todo o mundo. E vos farei sair das vossas sepulturas. Em outras palavras, vocês vão retornar à terra de Israel, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então, aqui do verso, está dizendo para nós claramente aqui, do verso 11 ao 14, Deus está explicando para Ezequiel como vai proceder com a nação de Israel. E a gente vai entender isso, essa promessa, ela é clara. Então, os ossos secos ali, quando Ezequiel vê, diz que secaram, não havia a menor esperança para o povo, tá? Então, mas quando a gente lê o verso 11, a gente pode afirmar que isso aconteceu logo depois que Ezequiel recebe a notícia da destruição de Jerusalém. Então isso, claro, deixa para nós, né, que a dispersão já havia sido acontecido. Então vamos lá. No século 7, Nabucodonosor invade Jerusalém, né?
E nessa invasão, ele leva por 2, 3, 4 vezes, ele leva as pessoas para Babilônia. Então ali ele está sendo disperso por toda a Babilônia. Alguns provavelmente devem ter fugido. E isso vai acontecer também no ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém e todos os povos são espalhados por todo o mundo. E aí nós vamos ter lá o século XX, início do século XX, nós vamos encontrar aí um movimento mundial para a criação novamente da nação de Israel. Então nós vamos entender isso um pouquinho mais. Mas o terceiro tópico fala sobre a promessa de Deus, né? Então o mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo ligará. Oséias fala sobre isso, né? Então, todas as diásporas, né? Deus havia dito para o povo, olha, se vocês me desobedecerem, eu vou espalhar vocês por toda a terra. Se a gente observar isso, ó, Levítico 26, 33 diz assim: e vos espalharei entre as nações, desembainharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada, as vossas cidades serão desertas, então a terra folgará no seu sábado, todos os dias da sua desolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos, então a terra descansará e folgará do seu sábado. Todos os dias solarão da assolação, descansará, porque não folgará todos os dias, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Então, o próprio Deus falou aqui claramente através de Levítico. Olha, quando foi escrito Levítico, o povo nem estava ainda a caminho da terra prometida. Mas Deus já estava alertando. Como o nosso Deus, ele é um Deus onisciente, onividente, ele sabe de todas as coisas, ele já estava alertando o povo que se o povo pecasse, o povo seria espalhado, haveria uma consequência. Esse princípio vale para nós também, que quando a gente falha, há uma consequência aí claramente. Mas Deus prometeu trazê-los de volta, né? Jeremias 31, 17 diz assim, olha, 31... E há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes do Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Então, o mesmo Deus que, após eles pecarem, trouxe o juízo e os espalhou por toda a terra, é o mesmo Deus que diz que ia trazê-los de volta. Então, nós temos aqui Deus não criando a ferida, né, mas permitindo ali, de acordo com a desobediência, criando a ferida e ele mesmo curando essa ferida, tá? Então essa visão, ela serviu para aumentar aí a esperança do povo durante aí os séculos de perseguições, né? E as várias diásporas que ocorreram e ter aí uma visão da restauração do povo. Então, se a gente resumir esse tópico, primeiro, a gente diz que a restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. Lembrando que o que Deus prometeu para a sua vida, ele também vai cumprir. Creia nas promessas de Deus. Segundo tópico, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. A diáspora de Israel e Judá. Já comentei um pouquinho, mas vamos lá. Século 7, conforme eu vi, foi a primeira diáspora, tá? Quando Nabucodonosor invade lá o reino de Judá, tá? Então eles vão para a Babilônia. Então o cativeiro assírio, né? Nós temos também século 8, né? Faz parte da primeira dispersão. Então começa lá no século 7, vai para o século 8, toda essa questão. E vai isso até tem o fim do cativeiro lá com o rei Ciro, né? Rei da Pérsia, em 538, que eles começam a retornar e a reconstruir Jerusalém, tá? Mas também nós temos no Novo Testamento, né? Havia a comunidade, no Novo Testamento, melhor dizendo, se a gente parar para analisar,
eles continuaram espalhados por todas as nações. Quando Esdras e Neemias voltam para reconstruir os muros, reconstruir o templo, não volta todo mundo. Várias pessoas já tinham formado famílias, já tinham as suas coisas nos outros países e permaneceram por lá. Não foram muitos que voltaram, foram poucos que voltaram, né? Então, realmente, os outros continuaram espalhados aí por vários lugares. Então, havia comunidade judaica espalhada por todos os lugares. Então, a profecia de Ezequiel aí se refere aí à diáspora anterior. Então, nós temos aí todas as etapas da retirada do povo de Israel por causa do pecado para outras nações. Segundo tópico, renasce Israel. Olha, as nações que levaram Israel cativo, elas desapareceram. Praticamente não existe mais. E todas as nações que prejudicaram Israel, se a gente for analisar, elas não existem mais. São outros povos que estão habitando nesses locais. Mas Deus prometeu que a nação de Israel ela seria restaurada. E a gente vai ver aqui que ela realmente foi restaurada e ela voltou para o mesmo local, com a mesma língua, com o mesmo povo. Lógico, não as mesmas pessoas que saíram cativas, mas os descendentes delas, né? Voltaram. Então a nação ela volta exatamente como Deus havia dito. As outras nações não, outros povos ocuparam os locais onde estavam essas nações. Então vamos lá entender. Foi uma dispersão de 1.800 anos aí espalhado, né? Ela começa lá no ano 70 e ela vai até 1947, quando nós temos lá a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, ocorrida lá em 27 de novembro de 1947, foi presidida pelo nosso chanceler Oswaldo Aranha, e nessa aí, por maioria de votos, de 33 a 14, houve a partilha da Palestina, né, com 10 abstenções, e foi criada ali então as bases para a criação do Estado de Israel, que veio a ser promulgada no dia 14 de maio de 1948. Então, em 1948, no dia 14 de maio, nasceu novamente a nação de Israel. Então, a profecia de Ezequiel de que Deus tiraria da sepultura e faria que, olha o passo a passo, olha, para a gente entender claramente, olha o passo a passo. Cada osso junto aos seus ossos, reboliço. Vieram nervos sobre ele, cresceu a carne, estendeu-se a pele por cima, veio o espírito e viver e ficar em pé. Todas essas etapas têm a ver com todos os movimentos sionistas, todos os movimentos que foram realizados desde o ano 70 até o século XX, início do século XX, que foram movimentos e comentários e buscas e as pessoas, os judeus cobrando, fazendo campanha, e aí as nações foram se movendo, e Deus foi movendo reis, movendo governos, para que nascesse a nação de Israel. Então, quando Deus coloca aqui, de uma maneira metafórica, cada osso aos seus ossos, vieram nervo, cresceu carne, estendeu-se a pele por cima, veio o Espírito, tudo isso foram etapas que aconteceram nesses 18 séculos para a restauração nacional do povo de Israel. Então, fique claro isso para nós, essa questão. O nosso segundo tópico aqui, ou melhor dizendo, o nosso terceiro tópico, né? Ou segundo tópico ainda, renasce Israel. Então a gente deixa claro, estava falando exatamente sobre isso. Restauração nacional. Então a restauração nacional, ela já aconteceu, ok? Todos os ossos se juntaram aí, né? E o corpo foi feito, aí a gente já entendeu essa questão, ok? Então foi fundado aí o Estado de Israel. Então, resumindo esse tópico, Israel experimentou aí duas diásporas, ou seja, duas dispersões. A primeira aconteceu com os assírios, Babilônia, a segunda com os romanos.
Então, nessas diáspora, que é a saída do povo da terra, Deus então traz de volta e Israel se torna uma nação. Terceiro tópico nosso, sobre o milagre do século XX, né? Testemunho de Deus para o mundo. Então Israel aí, né, se torna um exemplo para o mundo, né? Então as potências estrangeiras aí que levaram os filhos de Israel, a diáspora, praticamente desapareceram, ok? Se a gente olhar aqui em Jeremias 30, verso 11, vai dizer assim: porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém não darei fim. Porém a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com medida e de todo não te terei por inocente. Então nós temos aqui todas as nações, por exemplo, Babilônia não existe mais, é outros povos que habitam aquela região. Hoje região lá do Iraque, tá? Então Deus cumpriu a sua palavra porque esses povos foram desaparecidos da face da terra. O Egito, por exemplo, foi uma nação que prejudicou Israel. Se você for hoje no Egito, você tem os árabes lá, mas não tem nada a ver com aquele grupo de pessoas ou descendentes deles que habitaram na época de Israel, quando essa profecia foi dita. Tá? Então nós temos aqui realmente tudo se cumprindo aqui. Tá? Agora Israel não. Israel volta do mesmo jeito e com o mesmo idioma. Tópico 2, o status de Jerusalém entre as nações, ok? Então hoje nós continuamos tendo pressões, né, sobre Jerusalém. Hoje Jerusalém é a capital religiosa e Tel Aviv é a capital comercial. Então algumas embaixadas, né, foram transferidas de Tel Aviv para Jerusalém, para ser considerado Jerusalém a capital de Israel. Só que nós sabemos ali que Jerusalém é um bunker de pólvora, né, ali, né? Onde tem ali pessoas dividindo aquela cidade, não é só israelita ali, né? Nós temos ali muçulmanos de várias etnias, nós temos os muçulmanos e nós temos árabes ali de vários locais que fazem parte daquela região. Então os árabes estão ali, né? Os muçulmanos estão ali e eles dividem aquela cidade, parte é deles, parte é de Israel, e eles fazem uma administração em conjunto, ok? Então isso é importante a gente ter isso. E há essa pressão aí realmente, né, sobre eles, ok? Ainda está sendo pisada pelos gentios, porque os árabes estão lá, né, os muçulmanos, mas em breve vai haver uma mudança. Restauração espiritual, ok? Então nós temos aqui quando vai ocorrer. Zacarias 12:10 diz assim, ó: sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, a quem transpassar e prantearão, com quem planteia, oh meu Deus, com quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então há uma profecia aqui no livro de Zacarias dizendo que Israel vai reconhecer Jesus como seu Salvador. Então quando essa profecia se cumprir, nessa palavra profética, aí vislumbra essa promessa. É o que falta no momento realmente, é Israel ser restaurado espiritualmente. Vamos lá. Então hoje nós temos o corpo formado um grande exército. Hoje é uma nação respeitada, com grandes tecnologias, com bombas atômicas, com um exército muito poderoso, com o domo de ferro, que é um equipamento que combate os mísseis do inimigo. Então é uma nação respeitada. Só que ela precisa ser restaurada espiritualmente. Qual é o princípio que eu tenho aí? Deus talvez tenha restaurado a sua saúde, mas Deus quer restaurar também a sua saúde espiritual. Então isso fica para nós. Então, resumindo aqui, o renascimento de Israel como nação soberana é uma das maiores milagres do século XX. Isso é uma prova da fidelidade de Deus
e da veracidade da Bíblia. Conclusão, vou ler na íntegra para nós. Nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. Se a gente olhar aqui, nós temos aqui 52 anos, 54, 74 anos que Israel já é uma nação soberana. Então a visão dos vales do Ossos Secos revela a situação do judeu na diáspora e ao mesmo tempo anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderoso na terra. Então nós chegamos ao fim, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e nos veremos na próxima lição.